Começamos a falar aqui do princípio fundamental da contagem, certo? E na sequência vamos falar de arranjo, combinação e permutação. Vamos falar então da análise combinatória, beleza? Seguinte, com relação ao princípio fundamental da contagem, nós trabalhamos... O princípio fundamental da contagem, a princípio, ele é tranquilo. Mas depois ele pode e vai vir misturado com combinação, com permutação. Então é assim, quando você tem uma tarefa que deve ser cumprida em etapas, e você quer saber qual é o número de maneiras que você tem para cumprir aquela tarefa, você vai fazer o seguinte: número de maneiras de cumprir a primeira etapa, vezes o número de maneiras de cumprir a segunda etapa, vezes o número de maneiras de cumprir a terceira etapa e assim por diante. Então, nós temos que o princípio fundamental da contagem essa ideia. Quando uma tarefa é executada em etapas, você vai ver a quantidade de maneiras que você tem para cumprir uma etapa, vezes a quantidade de maneiras que você tem que cumprir a segunda etapa e assim por diante. Por exemplo, moçada, um exemplo clássico que sempre aparece assim: você tem à sua disposição 4 camisetas e 3 calças. Quantas formas diferentes você tem de compor sua vestimenta aí? Ok? Você tem 4 camisetas e 3 calças. Primeira etapa, vestir camiseta. Quantas possibilidades existem? 4. Calça, 3. Dá um total de 4 vezes 3, 12 maneiras diferentes de se vestir. Perfeito? Então, é um exemplo bem simples para a gente já ter uma noção do que seria cumprir uma etapa, cumprir outra etapa, número de maneiras, certo? É essa a ideia que nós temos com relação ao princípio fundamental da contagem, tá ok? Então, gente, nós estamos aqui numa primeira situação. No exercício 1, ele coloca a seguinte ideia para a gente, ó. Aqui eu já vou trabalhando nos exercícios. Veja, no primeiro exercício você tem assim: existem 3 estradas ligando a cidade A até a cidade B e 4 estradas ligando a cidade B à cidade C. Uma pessoa deseja viajar de A até C passando por B. Quantas são as opções diferentes para escolha desse trajeto? Preste atenção. Eu tenho a cidade A, a cidade B e a cidade C, certo? Da cidade A para a cidade B existem 3 estradas, ok? Então nós podemos falar que nós temos 3 possibilidades aqui de ir de A para B. De B a C nós temos 4 estradas ligando, então temos aqui 4 estradas ligando. Se a pessoa quer sair de A e ir até C, passando por B, nós temos número de maneiras de cumprir a primeira etapa e ir de A até B, 3. Vezes número de maneiras de cumprir a segunda etapa e de B até C, 4. Isso vai dar um total de 12 possibilidades, certo? Bem tranquilo para a introdução, né, na matéria aqui. Joia? No segundo exemplo, nós temos o seguinte, ó. Uma placa de automóvel é formada por 3 letras e 4 algarismos. Quantas placas podem ser formadas com as letras A, B e C, de modo que tenham as 3 letras distintas, certo? Então, moçada, é o seguinte: a placa de carro ela vai ter 3 letras e 4 algarismos, certo? 3 letras e 4 algarismos. Os algarismos algarismos nós temos 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos, certo? As letras disponíveis nós temos aqui. Ó, gente, com relação à letra, você tem que ficar esperto na hora de uma prova, tá? As letras aqui, ele falou que só tem A, B e C, beleza? São essas 3 letrinhas que nós temos à nossa disposição aqui. Quando ele falar, né, no alfabeto, ele vai falar assim, que considere um alfabeto com 23 letras, ou ele quer que você... muitas vezes ele fala assim, o alfabeto sem o K, tem hora que o cara fala... Beleza, você vai ter que ver como que ele escreve para vocês, tá? Aqui, ele falou que vai ser só usar essas 3 letras, mas
devem ser distintas. Agora, os algarismos, ele não falou que devem ser distintos, tá ok? As letras devem ser distintas, os algarismos não. Detalhe, moçada. Essa placa aqui, por exemplo, poderia ser a placa ABC 0000. Tá ok? Barreto, eu nunca vi uma placa dessa, eu também nunca vi. Mas, de acordo com a conversa que está aqui, pode ser 0000. Tá ok? Acho que eu falei, tem um zero a mais que 0000. Tá ok? O que acontece? Podia ser 1, 1, 2 e 3, 5, 5, 7, 5. Tá ok? Pode ocorrer algarismos repetidos. Mas agora aqui, moçada, veja só novamente lendo ali, ó. Nós temos que a placa, quantas placas podem ser formadas com as letras A, B e C, de modo que tenham as 3 letras distintas. Então, gente, cumprir a primeira etapa, colocar uma letra, é uma qualquer entre essas 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de colocar aqui, correto? Eu vou ter que colocar embaixo, gente, porque muitas vezes as pessoas confundem. Eu tenho 3 possibilidades, certo? De colocar aqui, uma das 3, o A, o B ou o C. Eu tenho, agora, não importa qual letra foi colocada aqui, qualquer que seja a letra colocada aqui, sobraram 2 possibilidades para eu colocar aqui, correto? Se eu coloquei qualquer letra aqui e outra aqui, sobrou aqui apenas uma possibilidade. Número de maneiras de cumprir a primeira etapa, vezes número de maneiras de cumprir a segunda etapa, vezes número de maneiras de cumprir a terceira etapa. Tudo bem isso? Tá? Agora, moçada, nós temos aqui 4 algarismos. Nós temos à disposição 10 algarismos para colocar aqui. Só que ele não escreveu que os algarismos devem ser distintos. Eu já falei para vocês que podem se repetir. Então, continuo tendo os mesmos 10 algarismos como possibilidade de cumprir aquela etapa. Continuo tendo 10 possibilidades aqui, 10 possibilidades aqui. Certo? Então, nós podemos perceber aqui, que nós temos um total de 3 vezes 2, 6, vezes 1, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Vai ficar 60.000 possibilidades. Perfeito? 60.000 possibilidades aqui. Exercício 3. Considere os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não tem o 0, tá ok? 9 algarismos. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Tá? Então, letra A. Esse exercício 3, letra A. Os algarismos à minha disposição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? São 9 algarismos. Ele pergunta na letra A, novamente, ó, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Ele não fez ressalva alguma falando que devem ser algarismos distintos. Portanto, moçada, se eu quero aqui um número de 3 algarismos, nós percebemos que pode ser, por exemplo, 888, 933, podem ser repetidos? Podem. Então, nós temos 9 possibilidades de cumprir essa etapa, 9 possibilidades de cumprir essa etapa, 9 possibilidades de cumprir essa etapa. Perfeito? Certo? Esses algarismos podem ser repetidos. Note, moçada, que ele não colocou o 0 ali. Perfeito? Detalhe, só detalhe. Se você tivesse o 0 aqui, beleza? Se tivesse o 0 aqui, o que você teria que pensar? Eu quero números de 3 algarismos, tá? Eles podem ser repetidos. No entanto, moçada, eu teria o quê? A princípio, 10 possibilidades, 10 possibilidades. Só que aqui eu teria 9 possibilidades, porque eu não posso começar com 0. Um número de 3 algarismos não pode começar com 0. 0, 21. É 21. Não tem 3 algarismos. Entenderam? Aí você tem que fazer essa ressalva. Joia? Tem que fazer essa ressalva aqui. Então nós temos o quê? Que o produto aqui vai ser igual a 729, correto? Ó, 729. Letra B. Na letra B, ele fala quantos números de 3 algarismos, grifem agora, distintos podemos formar. Então, moçada, se são distintos, beleza? Nós temos aqui os algarismos, agora eles são distintos. Você tem as 3 etapas a serem cumpridas. 9 possibilidades de cumprir a primeira etapa, 8 possibilidades de cumprir a segunda etapa e 7 possibilidades de cumprir a terceira etapa, correto?
certo? Então eles são distintos. Eu tenho 9 possibilidades para colocar aqui. Não importa qual tenha colocado aqui. Quem foi, não pode vir para cá, então sobraram 8. Não importa quem foi colocado aqui. Tinha 9, foram colocados já 2, não pode ser repetidos, tem 7 ali. Perfeito? Esse produto, moçada, 9 vezes 8 vezes 7, dá 504, tá? Possibilidades aqui, ó. 504. Exercício 4. Considere os algarismos do nosso sistema de numeração. Pergunta-se, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Agora, moçada, ele falou do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tá ok? Então agora, letra A. Foi o que eu acabei de falar com vocês, ó. Letra A. Repetindo o que ele perguntou, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Gente, números de 3 algarismos. Você pode começar com qualquer um deles, exceto 0. Por isso que aqui sobram 9 possibilidades. Nós temos 10 algarismos à nossa disposição, mas nós não podemos iniciar com 0. Perfeito? Tá? Então aqui, exceto o 0. Beleza? Agora, gente, ele não colocou ressalva, mas eu li assim, considere algarismos, quantos números de 3 algarismos. Ele não colocou ressalva com relação se são distintos, tá? Então nós podemos colocar aqui agora, sobram 10 possibilidades aqui e as mesmas 10 possibilidades aqui, correto? Resultando aqui um total de 900 possibilidades. Letra B. Na letra B ele diz assim, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Quantos números de 3 algarismos distintos? Gente, sendo distintos ou não, essa ideia de não poder iniciar com 0, a gente não pode abandonar, correto? Então nós temos, do mesmo jeito, eu tenho 10 possibilidades para iniciar, só que eu não posso começar com o 0. Não importa por qual número eu tenho iniciado, eu sei que não é 0. Qualquer um desses números que eu tenho iniciado, agora para cumprir a segunda etapa, sobram 9 possibilidades, porque agora o 0 pode entrar, tá? Então eu tenho agora 9 possibilidades de novo, certo? E aqui eu tenho 8 possibilidades. Tudo bem? Joia? Então nós temos que esse produto aqui dá 648. 648. Joia? Então, gente, essa é a ideia do princípio fundamental da contagem, certo? Eles colocam para a gente essa situação aqui do princípio fundamental da contagem. Agora, atenção. Algumas situações de princípio fundamental da contagem, eles, quando a gente for trabalhar arranjo, tá? Permutação, algumas situações dessa, dá para ser trabalhado pelo princípio fundamental da contagem. É aqui que eu quero que vocês fiquem espertos. Agora em diante que a gente vai trabalhar arranjo, combinação, permutação, essa coisa toda, a gente tem que entender que algumas dessas situações podem ser trabalhadas, por exemplo, arranjo. Em algumas situações nós conseguimos aplicar o princípio fundamental da contagem. Onde está o problema? O problema é que a pessoa muitas vezes quer aplicar em tudo. Aí tem hora que combinação não dá para fazer isso. E aí eu faço quadradinho, né? Geralmente o aluno faz um 6,15, assim, ó. E vai número de maneiras de cumprir, beleza? Cuidado com isso. Isso é problema. Perfeito? Cuidado que isso aí vai ser problema.